E aí pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. Se vocês estiverem ouvindo algum barulhinho no fundo, mesmo com a música, é porque tá chovendo. Mas o vídeo de hoje será um vídeo bem legal. O vídeo de hoje será sobre pessoas disfuncionais. Qual é mais perigoso? Um cidadão sem pai ou um cidadão sem mãe? Vamos lá. Como muitos hoje sabem, a nossa sociedade está uma desgraça. Pessoas fracas, sem espírito, pessoas sem moral, ética ou pudor algum andam pelas ruas todo dia. O Brasil, como o pessoal fala, virou uma zona a céu aberto. O negócio está simplesmente intancável. E com isso a gente vê que, principalmente hoje, com o aumento do feminismo dessas coisas, muitos e muitos adultos estão crescendo. Não vamos dizer adultos, vamos lá. Muitas pessoas, para abranger logo todo mundo, muitas pessoas estão crescendo sem alguma figura. Na grandiosa maioria das vezes, sem uma figura paterna. Porque, como nós sabemos, né? As femimimi pega as mulheres de hoje quando eu digo mulher de hoje, vamos pegar assim, 100 anos mais ou menos, 100 a 70 anos, no espaço de 100 a 60 anos, que veio lá desde a terceira onda já. Então, literalmente hipergâmicas ao extremo, estão literalmente malucas ao extremo, estão com um ego mais alto do que o Everest e acham que merecem tudo do mundo. Querem toda a liberdade, querem todos os direitos e querem jogar tudo na costa do cara. E quando casa, quer ter tudo, e se o cara não dá, ela toma metade do que é dele. Como bem sabemos, mais de 80% dos divórcios, no Brasil pelo menos, são pedidos pelas senhoritas seres de luz. E tem um detalhe, grandiosa maioria das vezes não é nem porque o cara era violento ou porque ele era um mau marido, porque nesses casos dá pra relevar. Mas simples, única e exclusivamente porque o cara perdeu o emprego, o cara ficou pobre e elas não queriam passar dificuldade e raparam fora. Ou porque encontraram um mais destacado por aí e tacaram fora, e ainda pegaram uma boa fatia do que era deles. Aí o que acontece? Acabam que as crianças muitas vezes ficam com a mãe, porque a justiça e a vara de família não liga pro pai. E com isso elas crescem sem o pai, porque a mãe muitas das vezes não quer o pai presente na vida das crianças e joga ele para longe, põe medida protetiva, faz e acontece na vida do cara. E o cara fica lá sofrendo, fica tentando ver as crianças e a justiça não deixa. E quando a justiça deixa, a mãe não deixa. E quando o cara tenta recorrer, se vira. Aí vem a pergunta: o que é mais perigoso? Uma pessoa que cresceu sem uma figura paterna ou sem uma figura materna? A resposta é: pessoas que crescem sem figura paterna. Não vem com aquela conversa do coruja dizendo: um cidadão que cresce sem a mãe é um cidadão disfuncional. O disfuncional é a quinta dos infernos, é o escambau. Porque como o pessoal diz, e tá correto nisso, a mãe, ela é a parte natural das coisas. Ela ensina lá coisa e tal, e ela é a parte natural. O pai é responsável por tirar o filho do aconchego, do conforto daquela natureza e trazer ele para a sociedade, para a racionalidade, trazer ele para a vida. Podem ver que quem é que teve pai, eu tive também, só para garantir logo. Quem teve pai sabe que a maior parte dos conselhos que a gente recebe na vida veio do pai ou de uma figura mais velha que normalmente era o avô ou o tio. Não, mas eu não vou negar que também teve a avó, ou os que tiveram uma mãe direita, pelo menos aqui. Mas na maioria das vezes foi por pai, por tio ou por avô, ou seja, figuras paternas. Só que o que acontece quando o indivíduozinho cresce sem o pai? Ele fica eternamente numa constante emocional. Ele não tem uma figura de força, ele não tem uma figura de rispidez.
é constantemente alienado parentalmente, e com isso ele tem uma certa repulsa pela figura masculina. Se torna uma pessoa extremamente emotiva, se torna uma pessoa extremamente fraca, não tem referencial nenhum de pai, não tem referencial nenhum de homem, principalmente os homens sofrem muito, as mulheres também sofrem bastante nisso, porque filha de mãe solteira é dose, mas filho de mãe solteira é um ser estritamente complicado. Pode ver que esses caras emocionados, canela de milho, esses moleques fraquinhos, tudo feminado aí e tal, tudo filho de mãe solteira ou de um pai relapso. São pessoas emotivas que não servem de nada e não conseguem se concentrar. Não conseguem ter um trabalho decente, não conseguem ficar num trabalho e costuma dar muito problema. E aí vira cavaleiro branco, vira manjinho nos cacete. Isso é um cidadão disfuncional, porque ele não gera lucro para a sociedade. Ele não agrega em nada, na verdade ele só dá problema mesmo. E com isso, acaba que de nada adianta. Agora, o que acontece quando um cidadão cresce sem a mãe? Sem uma figura materna? Na grandiosa maioria das vezes, um filho... Vamos botar um homem aqui, mas vamos botar pessoas. Uma pessoa que cresce sem a mãe, grandiosa maioria das vezes, se tornam cidadãos frios, porque eles não tiveram referencial de lado emocional na vida. Porque o emocional, natural e essas paradas, quem cuida é a mãe. Como eles não tiveram, acaba que por não ter esse referencial, eles se tornam cidadãos frios, se tornam pessoas fechadas, ou se tornam pessoas, digamos assim, menos abertas ao feminino, apesar de sim, ainda aprenderem a respeitar por causa do pai, mas se tornam cidadãos muitas vezes mais frios. Mas principalmente, eles têm muito mais referencial e pautam toda a sua vida no referencial paterno, do pai que está se matando ali para trabalhar, que não recebe auxílio algum do governo. Porque ser mãe solteira é fácil, com todos os auxílios e 1 bilhão de constelações de privilégios. O pai solteiro não. O pai solteiro se mata para trabalhar. O pai solteiro não recebe um auxílio. E se recebe, é um auxílio mútuo para todos. Não é um auxílio exclusivo dele. Não existe auxílio exclusivo para pai solteiro. Então ele cresce um cidadão focado, cresce um cidadão com uma grande... Como eu posso assim dizer? Uma grande masculinidade, entre aspas. É um cidadão muito menos emotivo, é um cidadão mais frio, é um cidadão mais masculino. E quando é filha, principalmente, ela não tem lá um referencial muito grande de feminilidade. Então se você vê essas tomboys pancadeiras por aí, tu vê uma mulher machuda, uma mulher tomboy pancadeira, muitas das vezes é porque cresceu só com o pai, porque teve referência só do pai. Porque como não tem um referencial feminino, claro, isso aqui eu não estou colocando sociedade, estou colocando meio familiar. Como ela não tem um referencial feminino, a não ser o máximo, sei lá, uma tia, uma avó, acaba que ela se torna muito menos feminina. Por assim dizer, ela acaba sem querer produzindo mais testosterona e fica mais musculosa, mais machuda, essas coisas. E costumeiramente também pode causar uma aversão ao feminino, porque como só tem um referencial masculino ali, é muito mais fria, é muito mais, por assim dizer, muito menos mulher, é menos emotiva, já que as mulheres são muito mais emotivas e muito mais, como é que é uma palavra correta para isso? Passionais do que o homem. Ou seja, quando o cidadão é criado só com o pai, sem figura materna, ele se torna um cidadão racional, muito mais racional. Se torna um cidadão muito mais, digamos assim, masculino. E o que acaba por acontecer é que ele se torna um cidadão muito mais funcional, porque ele foca a sua vida única e exclusivamente na sua própria e gera lucro social. Ou seja, é muito pior ser
filho de mãe solteira, ou seja, um cidadão é muito pior ele não tendo figura paterna do que ele não tendo figura materna. Ou seja, um cidadão disfuncional hoje, e na verdade quase toda a história em que tivemos sociedades, um cidadão disfuncional é um cidadão que cresce sem figura paterna. Porque quando a coisa azeda, eles não vão querer fazer muita coisa. Eles não têm força, eles não têm força de vontade, eles não têm força interior, exterior para fazer qualquer coisa. Enquanto uma pessoa que cresce sem figura materna, nossa, ele tem de sobra. Só que também, por um outro lado, é muito menos emotiva, é uma pessoa mais fechada e fria. Claro, depende de pessoa para pessoa, mas essa por assim dizer, não é via de regra, mas é a linha que se segue. Ou seja, na sociedade de hoje, principalmente na sociedade de hoje, um cidadão disfuncional é um cidadão que cresce sem figura paterna. E esse foi o vídeo de hoje. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima.